Para quem não conhece o Murilo, ele vai se apresentar, gente. A Rafa, eu acho que não conhece, o Rodrigo já... Estou barbudo agora. É o seguinte, eu sou médico, né, com formação em cirurgia geral, né? Fiz pós-graduação em nutrologia, depois eu fiz medicina do esporte, especialidade em medicina do esporte, né? Eu tenho título de especialista em medicina do esporte. Bom, até bacana, né? Essa parte hormonal, e até tem gente aí que já conhece e já tem esse manejo, esse contato com os hormônios, né? Principalmente com os hormônios androgênicos. A gente vai falar sobre os hormônios androgênicos, vai falar sobre estradiol, vai falar sobre progesterona, né? Nesse encontro nosso. Mas a gente foca mesmo bem na parte de testosterona mesmo, nosso enfoque, né? E... Eu não sei se eu me apresentei, Rodrigo, também. Imagina. Eu sou gastrocirurgiã, nutróloga, né? Sou membro titular especialista tanto de nutrologia quanto de cirurgia do aparelho digestivo. E eu sou docente também na Unifam, na Unirv e de Mineiros também. E fiz meu mestrado em educação na Lusófona do Porto, em Portugal, né? E também coordenadora da pós-graduação de nutrologia. E minha intenção aqui com vocês, gente, é justamente mostrar o que às vezes a faculdade não mostra e que pode agregar aí na nossa prática clínica quando a gente fala em hormônios. Parece que vai, quer queira ou quer não queira, vai aparecer no consultório sobre a testosterona, sobre como manejar ela, né? Qual usar, né? Que eu acho importante a gente saber qual usar e quando não usar, né? Quando não indicar a reposição, né? A gente tem uma experiência clínica até boa, né? De alguns anos, mais de 10 anos que a gente está na área. A gente tem 2 clínicas aqui em Goiânia que a gente trabalha também com isso. E eu vejo, assim como na nutrologia, existe a nutrologia em que se fala muito ainda de remédios para emagrecer, assim como fala outra parte da nutrologia com ortomolecular, fitoterápicos, que também pode agregar aí alguma parte da nutrologia. E é a mesma coisa quando a gente fala aí na faculdade e na residência médica, que às vezes a gente fala de alguns medicamentos de testosterona que estão no mercado, como o Ormus, o Nebido, mas não fala tão bem aí das outras testes que também são muito boas e às vezes até melhor, dependendo do caso. E é nisso que o Murilo está querendo aí passar um pouquinho para vocês. Vamos falar aí dessa resolução do CFM, do posicionamento do American College também. Que é semelhante, quase a mesma coisa. Bem parecido. E o posicionamento da Sociedade Brasileira de Urologia, no DAEM, que você estava falando, Rodrigo, e o posicionamento da Sociedade Brasileira de Ginecologia também. E eu estava vendo, estava acompanhando como chama aquele rapaz barbudo, que eu gosto dele, estava lá que deu aula, esqueci o nome dele. Não tem problema. Estava acompanhando ele e ele falou sobre a testosterona, sobre esse impasse, né? E ele deu até uma boa, assim, um bom exemplo, né? Que a testosterona ela pode ser usada em sarcopenia, em osteopenia, ela tem uma indicação terapêutica para isso, né? E às vezes tem indicação até para pacientes que foram feito orquiectomia, foi feito prostectomia por causa de câncer, em alguns cânceres, né? Claro que aqueles cânceres muito, muito agressivos não se faz, né? Não se atua, né? Mas ele deu uma resposta boa, assim, ele falou assim, olha, você pode indicar testosterona, né, para pacientes não só pela análise laboratorial, né? Mas
não só pela parte laboratorial, ou seja, se a pessoa ela tem uma parte psicológica, ela tem uma parte de não entrosamento, a parte social, você pode indicar testosterona nesses casos, porque tem um benefício do uso da droga. Tudo que eu falo aqui da testosterona são dosagens fisiológicas, né? É claro que às vezes a gente faz suprafisiológico, né? Mas a gente sempre tenta manter a dosagem fisiológica, né? E ele deu essa resposta, quer dizer, é igual uma pessoa que independentemente do sexo, né? Que ela quer, ela é XX, né? Só que ela, na concepção dela, ela acha que ela é homem. E ela pode fazer o uso de testosterona para ela sentir-se melhor. Então, como que faz? Como que a gente vai tratar isso aí? Se ela está usando a testosterona como forma de sentir melhor e se achar como ela se enxerga no espelho, né? Então, como que a gente vai fazer sobre isso, né? Como que a gente Porque vai isso agir? é dose É suprafisiológica, superfisiológico, precisa ser, né? precisa ser, e assim, e aí? Como que vai fazer? Como Como que que vai vai fazer? aprender a fazer isso? Como que a gente vai fazer isso e como que o CFM vai agir nisso aí? Porque se a pessoa chega em você, né, e fala, olha, eu estou mal, eu estou com um problema de libido, eu estou não socialmente eu não sou mais aquela pessoa que conversava, que tinha disposição, alegria. E aí, o que faz? O que a gente vai fazer? A testo, ela não é tudo, ela é a cereja do bolo, né? Mas se você fizer e a pessoa melhorar, e aí? Como é que faz? Né? Então, Então, nessa resolução do CFM, fica muito. Eu acredito que o CFM realmente fez isso para inibir as pessoas que não saibam fazer, de não fazer. Eu acho, né? Que é isso também. Eu acho que está muito também. Seria nesse sentido, porque a gente tem visto muito isso. E em qualquer profissão, tem bons profissionais, profissionais que não são tão bons assim, e que às vezes saem fazendo e acabam fazendo coisas que realmente prejudicam o paciente. Então, nossa intenção não é aqui bater de frente com o CRM, falar que é finalidade estética, nós vamos fazer finalidade estética sim ou não, porque se a gente for entrar nessa discussão, até mesmo a cirurgia plástica é para estética, e por que a cirurgia plástica pode ou não? Eu não quero entrar nessa discussão. Eu quero entrar na discussão do fazer melhor para o paciente, né? E entender o que está fazendo, né? E de acordo com essa resolução do CFM, ele fala muito em estética, não fala aí em outras reposições. E ele fala também aí em relação a alguns nomes, gente. Então, vocês têm que se atentar é não ficar chamando a atenção do CRM para falar, eu faço modulação hormonal, eu uso hormônios bioidênticos, porque isso, na verdade, primeiro que não é idêntico, né? Porque é sintético, né? É sintético. Uhum. Então, é nesse sentido que a gente quer alertar vocês também, porque isso é como se estivesse chamando o CFM para a briga também. Deixa eu ver. O que está acontecendo? Certo, pessoal? Certo. Acho que foi uma... Acho que saiu aqui, peraí. Então, seria nesse sentido que a gente queria orientar vocês também em relação a isso. E em relação a esse público, gente, é um público super restrito que, teoricamente, o CFM não libera e não vai ser esse público que vai chegar no seu consultório. Não é sobre isso que a gente quer falar. Né? E, olha, gente, essas mulheres, elas estão todas oxidadas, né? É muito radical livre. Se for ver o rosto dela, parece que tem 40, 45 anos,
né? E não tem, viu? Tá? São moças de 32, 28, 25 anos, tá? Você vê que realmente o hormônio, ele pode envelhecer a pessoa, tá? Ele pode rejuvenescer também, entendeu? Então, vai depender de quanto você vai fazer, por quanto tempo vai fazer, né? Qual droga vai usar, e depende muito também da pessoa, como ela vai metabolizar essa droga. E em relação ao American College, ele foi muito categórico também em relação à parte estética. Ele é contra a parte estética, que está todas as recomendações do American College, e que vai muito pelo que o CFM fala, né? Mas eles também falam aí que, se tiverem indicação clínica, poderia ser feito, né? Então, onde que nós queremos e onde nós devemos agir, gente? Eu acho que o ruim disso tudo, dessas polêmicas, é que a gente acaba perdendo a oportunidade de tratar pacientes como esse, né? Que realmente vai melhorar muito a qualidade de vida quando a gente entra com o hormônio da forma correta, né? E a gente, nós médicos, somos os primeiros ali, a linha de frente com o paciente, para poder dar a oportunidade dele de ter uma melhor qualidade de vida. E às vezes a gente não dá, porque ou tem um preconceito em relação ao hormônio, ou tem uma desinformação em relação a isso, de que isso vai fazer mal, de que isso vai dar câncer, né? Então a gente precisa realmente entender melhor, né? E que não se trata de estética, e sim de qualidade de vida. Mas é claro que a estética pode vir aí como uma consequência, né? Então, esse é um paciente que realmente ele mudou a vida dele e que entrou com hormônio também, né? Que até uma das coisas que lá atrás, quando eu fiz alguns cursos, falava que em obeso não se pode usar hormônio. Mas, gente, cada caso é um caso. Você pode falar até mais. Eu acho que tem que tomar cuidado, fazer uma polissonografia em pacientes que são obesos, né? Porque a testosterona ela piora a apneia nos pacientes obesos, né? E se ele já tem apneia, vai piorar, né? Então, isso aí você tem que buscar fazer esses exames, orientar o paciente, né? E, assim, ter o feeling de saber usar e qual usar. e qual usar e quando parar, entendeu? Esse também é um exemplo, claro, que teve épocas que ele fez muito suprafisiológica, né? O Arnold, mas a qualidade de vida depois que você introduz o hormônio, você também tem que ver que não podemos subestimar o que o hormônio faz na cabeça da pessoa também, porque ela não consegue ficar sem, né? O Murilo fala muito isso para o paciente, ó, cuidado, porque depois, para a gente tirar, como que vai ser, tem que fazer certinho, não dá para sumir, né? É por isso que a gente, até na prática de domingo, a gente fala muito aí, como que a gente vai conduzir esse paciente? Passar um hormônio igual num consultório normal de urologia. A gente vai lá, passa um inibido e fala, ó, daqui 6 meses você volta aqui, ou daqui quantos meses você volta aqui para a gente ver se passa um ou outro. Não dá para fazer esse tipo de conduta nesse tipo de paciente. Você tem que ter o paciente perto de você para poder fazer esse acompanhamento. Em relação aí ao posicionamento da Sociedade Brasileira de Urologia, né, sobre o distúrbio androgênico associado ao envelhecimento masculino, eles falam que o objetivo do TRT, da terapia de reposição de testo, é melhora dos sintomas através de restabelecimento de níveis séricos fisiológicos, que o Murilo fala aqui o tempo todo, fisiológico. É claro que vai ter um paciente ou outro que, às vezes, para ter um sintoma melhor, uma resposta melhor, você até sobe um pouquinho ali o nível para suprafisiológico. Mas isso não é a intenção com todos. E, assim, o que é fisiológico, né? Até hoje, eles não sabem direito a referência da testo, né? Vai de 200 a 900, vai de 300 a 1.200, depende de cada referência, entendeu? Tá? Por isso que só o exame laboratorial ele não é indicativo de reposição ou não.
tem que ter a parte clínica também. E no posicionamento de urologia, eles falam, inclusive, de todos esses benefícios que você pode ter com a reposição de testosterona em homens que têm níveis baixos de testosterona. Melhora da rigidez arterial, melhora da inflamação, melhora da sensibilidade à insulina, melhora ali o lipidograma, da doença arterial crônica, função cardiopulmonar e, de quebra, ainda ganha aqui uma melhora da composição corporal, que aí chega a vir a estética junto. É assim, só um exemplo, que nem o lipidograma aqui, né? Você pode melhorar, mas você pode piorar também o lipidograma. Depende da quantidade que você faz, de qual droga você faz, entendeu? Por quanto tempo, né? Então, o hormônio, você tem que achar uma dosagem para aquele paciente que você acompanhando esse paciente através de exames, até da parte clínica do paciente, ele faz com que haja melhora nessa inflamação, né? Nessa melhora da composição corpórea, nessa parte de lipidograma, né? Na parte de fatores inflamatórios, tanto crônicos como agudos. Então, você tem que acompanhar, né? E homens acima de 40 anos, eles diminuem aí o nível de testosterona com uma taxa de 1% ao ano. Quer dizer que pode chegar aí a 10% com 50 anos. 50 anos. Né? Então, a gente precisa... Não dá para subestimar uma diminuição de testosterona dessa forma em homens, né? Falando aí do risco cardiovascular, se tiver testosterona baixa, redução de testosterona se associa com um aumento de 35% de mortalidade geral e 25% de risco cardiovascular. Então, a gente tem que lembrar que em pacientes que têm testo baixo, a gente vai dar mais segurança cardiovascular para o paciente. E nada de falar disso, que eu vou tomar hormônio e vou infartar. Aquela história do que infarta na academia é totalmente diferente do que estão falando aqui, do que nós estamos buscando aqui. Certo? Falando também em câncer de próstata, né? Aí a Sociedade de Urologia há muito tempo já colocou aí como recomendação B, né? Que os níveis séricos endógenos de testosterona ou a TRT, né, não estão associados ao risco elevado de câncer de próstata, né? Então, bem como o emprego da testosterona exógena não está relacionado com o aparecimento de câncer de próstata. Quer falar? Acho que isso aí depois lá eu vou explicar certinho da onde que faz o que faz aumento da próstata. A testo faz, sim, mas não é a testo em si que faz o aumento da próstata. São derivados da testosterona que faz o aumento da próstata, tá? Então, junto com o estradiol, né? São esses hormônios que fazem o aumento da próstata, tá? Então, não é a testo em si, tá? Mas eu vou falar isso É a história do implante hormonal de gestrinona. Eu vou até falar um pouquinho ali na frente, falando da Febrasmo. Ele tem alguns efeitos colaterais, mas não pela própria gestrinona, mas o que a gestrinona vira lá na frente. Então, tem como a gente minimizar esses danos, né? Vocês precisam saber disso aqui, ó, 17 alfa-quilados, né? Os alquilados, eles são realmente mais hepatotóxicos, tem que saber qual que é, né? E eles têm benefícios, olha só, eles têm benefícios, sim, tá? Em alguns pacientes, né? E em alguns pacientes você não pode usar, tá? Então, isso vocês precisam conhecer. E vai chegar pacientes com vocês com esse problema, tomando esse remédio, e vai perguntar, o que ele vai fazer? Para, não para, entendeu? Vai falar, não, vamos mudar para esse, vamos mudar para esse, né? Isso vocês precisam saber. E falando aqui do posicionamento da Febrasgo, eles são um pouquinho mais criteriosos aí em relação ao uso de androgênios, né? Por quê? Porque o hormônio, assim, o
da mulher, realmente, é o estrogênio, né? É o estradiol. A testosterona também é produzida, mas em doses mais baixas, né? Então, o hormônio feminino é o estradiol, é o estrogênio. Porém, a mulher necessita também do androgênio testosterona, tá? E só uma coisa, isso que o Murilo falou é interessante. Mesmo que o profissional, o médico, seja contra o uso de testosterona para a mulher, não falem para a mulher, porque chega muito paciente para mim no consultório, mulher no consultório falando, doutor, eu fui num médico que me falou que eu não preciso de testosterona, eu sou mulher, eu não preciso. É claro que a gente precisa. Não, quem precisa de testosterona é o homem, porque para ter a relação sexual, mulher não precisa de testosterona, né? Então, assim, é um pensamento que chega a ser machista, que as mulheres chegam me relatando muito isso no consultório. Então, se você não é a favor, não fala que ela não precisa de testosterona, porque isso agride a algumas mulheres quando fala isso. E assim, já pegando esse gancho, o libido da mulher, ela não se baseia somente em testosterona. Ponto. Então, isso a gente fala muito no curso também. Não é só como fazer a testosterona, é ver se existem algumas vitaminas e minerais que estão em déficit para potencializar, às vezes, a testosterona do cara que está ali, ó, num limite até ok, mas às vezes não vai precisar entrar com a testosterona se a gente colocar aí o boro, uma vitamina D, enfim, vai depender de cada caso. Mas libido é muito mais dopamina até, né, do que a gente falar da testosterona isolada. E aqui falando do posicionamento em relação à endometriose, que a gestrinona é um progestágeno com atividade androgênica utilizado aí em endometriose. Isso é consenso aí na Febraso, né, para ginecologia. Mas o problema ele melhora a dor, melhora a satisfação das pacientes, mas o que acontece? Vem os efeitos colaterais, às vezes, da gestrinona, que é o quê? O anabolismo com efeitos aí androgênicos. Então, você precisa, às vezes, melhorar a qualidade de vida do paciente sem deixar com que os efeitos anabólicos aí e androgênicos sejam tão importantes, né? Mas aí a Febrasgo acaba achando que é melhor descontinuar o uso da gestrinona do que, por causa desses para-efeitos androgênicos, do que ver os efeitos colaterais e tentar minimizar. Então, assim, é um posicionamento que eu não concordo muito, você falar que vai tirar uma gestrinona, porque por causa dos para-efeitos androgênicos. Vamos minimizar os efeitos aí, né? E, de novo, androgênico com finalidade estética não é recomendado. Isso aí todas as sociedades vão estar de acordo com o CFM, né, gente? Então, gente, eu acredito muito nesse tipo de tratamento, não só de hormônios, mas nessa medicina que eu vejo mais o paciente na integralidade. E para a gente chegar nisso, gente, a gente fez muito curso, a gente realmente, para chegar até aqui, ter essa cabeça tranquila de falar que eu estou aqui como se fosse dando cara a tapa mesmo para o CRM, para o CFM. Por quê? Porque eu acredito e eu sei que a gente está fazendo o melhor para o paciente. Mas, para isso, a gente precisa investir mais na gente, né? A gente precisa investir em cursos para a gente poder fazer. A gente estava lá no Arno esse final de semana, 15 dias atrás. Gente, é um dos maiores congressos aí de medicina e nutrição e não tem quase nada de médico ali, porque acha que ali vai estar só falando sobre passar bomba para o paciente. Não tem nada a ver, ali fala de saúde, né? Então, o recado que eu dou para vocês é que realmente a gente precisa entender muito mais e investir mais na gente, fora do que a faculdade nos ensina. Agora, Celo, fala aí o que a gente vai ter na plataforma aí, que até eu estou achando bom. É isso. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Trivilato, a Rafa, por estar aqui
Os outros 3 que tinham confirmado até mandaram mensagem aqui, mas, enfim. Eu acho que quando nós falamos de saúde, saúde integrativa, eu tive a oportunidade também de fazer algumas formações no exterior, né? Eu fiz Coach Psychology em Harvard, nos Estados Unidos, fiz Ciência da Felicidade em Berkeley, na Califórnia. Quando eu vejo médicos igual o Murilo, igual o Adri, falando sobre essa integralidade, falando, olha, o hormônio é isso, mas nós precisamos ver todo o caso clínico, nós precisamos entender realmente a clínica, né? O que nós falamos, a clínica é soberana. Aquilo que nós falamos, né, de doses, de posologias, dispersões, varia e vai ser individualizado. Fico muito feliz de ver o Murilo e a Adriana falando isso. Para isso, aí eu até quero agora mostrar para você, Rafa, e para você, Trivelato, o que nós estamos preparando, parte do que nós estamos preparando para vocês. Então, esse curso, né, o curso I, que nós estamos trazendo, ele tem um grande diferencial. É o único curso no Brasil que tem certificado reconhecido pelo MEC. Por que nós temos certificado reconhecido pelo MEC? Porque doutor Murilo, doutora Adriana, são especialistas titulados nos assuntos de terapia, né, e reposição hormonal. Então, se vocês observarem, ao entrar no curso, vocês vão ter a oportunidade de ver toda a ementa do curso, conhecer sobre a Adriana e o Dr. Murilo, e lá, agora, na nossa plataforma, nós já temos a Masterclass. Essa plataforma, ela fica disponível para vocês durante 1 ano, e ela vai ser recheada e preenchida. Vocês observem que, além das videoaulas, aqui nós podemos, então, ter a aula, nós temos aqui outras configurações, eu posso ir avaliando a aula, eu posso concluir a aula, e automaticamente eu tenho a oportunidade de ir avançando no meu curso. O nosso curso, então, já tem as 2 masterclass feitas pelo Dr. Murilo e doutora Adriana, né? Então, aqui, como eu já vi e gostei, estou concluindo elas, e também é uma plataforma onde eu posso deixar meus comentários, certo? Aqui, durante 1 ano, nós vamos acompanhar, dar suporte a vocês integralmente. Podemos discutir casos clínicos, podemos conversar sobre a especialidade de cada um e também podemos receber alunos de medicina. Uma vez que o nosso curso ele é aberto durante 1 ano e o conhecimento é livre, nós sabemos que a única questão regulamentada pelo MTE é a prática, né? Então, a prática clínica ela é regulamentada, mas o conhecimento é livre, né? Então, é este o grande diferencial. Aqui... Oi. Quer perguntar? Não, eu não. Não, tá certo. Certo, pode perdão, continuar. Então, vamos lá. Aqui, nós trazemos para vocês, do IFM dos Estados Unidos, 10 artigos. Então, olha lá, vocês têm a oportunidade de estudar a medicina preditiva do Dr. Leonardo, Dr. Fazano, a maior sumidade quando o assunto é glúten, né? Então, o Dr. Fazano, ele é um médico titular, e ele que está ali comandando a cadeira de Harvard, quando o assunto é autoimunidade. Nós temos a terapia Walls, né? Então, vocês têm Hanaway Walls, vocês também têm outros arquivos aqui, só nesse módulo de Instituto de Medicina Funcional, são 10 arquivos, 10 apresentações completas, onde vocês, por exemplo, vamos aqui, ó, dentro da apresentação do Dr. Fazano, são 49 páginas. Além disso, uma série de conteúdos, referências bibliográficas. Só agora vocês já têm aqui mais de 300 slides, mais de 50 referências bibliográficas. Na aula de Instituto de Medicina Funcional 2, vocês têm mais outros 10 arquivos, né? Então, vocês podem baixar, estudar, né? Então, nós vamos aqui falar sobre doença celíaca, sobre autoimunidade, né? Sobre autoimunidade pediátrica, né? A questão também da microbiota no caso de transplantados. Olha o tanto de arquivos que a Adriana está trazendo junto com o Murilo para vocês. Na parte 3, mais 10 outros artigos
né? Mais 10 apresentações feitas pelo IFM, né? Então, vocês têm aí também a oportunidade, e nós vamos presentear vocês aqui, Triglato e Rafa, que está conosco, né? Com 2 artigos científicos, né? Então, olha aí, nós vamos falar sobre os riscos e os benefícios do estrogênio e progesterona em mulheres saudáveis em menopausa, né? Vou mandar daqui a pouquinho para vocês. Então, mais referência, mais informação, mais Que até conteúdo. uma das coisas que a gente nem chegou a comentar hoje, viu, Celo, em relação a fraturas, consolidação de fraturas e osteoporose, como que ajuda aí os de hormônios também, que a gente vai falar muito isso no curso também. E é isso. E a gente vai complementando, por exemplo, olha lá, né, a manutenção da osteoporose, né, em mulheres menopausadas. Olha só o que a gente está trazendo para vocês. O posicionamento, né, da Sociedade Americana de Menopausa, do ano de 2021. Então, o que nós trazemos para vocês, dentro dessa plataforma, e essa plataforma que já tem 8 aulas, está vendo? Ó, 8 aulinhas aqui, ela vai ficar gigantesca. E quando ela fica gigantesca, a gente vai estar deixando para vocês... Ô, doutor Rafael está aqui. Tudo bom, doutor Rafael? Boa noite aí, estou te vendo agora, amigo. Então, quando nós trazemos um curso como este, né, nós estamos trazendo para vocês saúde integral, nós estamos falando de fisiologia, nós estamos falando de medicina integrativa, nós estamos literalmente entregando para vocês um curso que vocês podem, ao longo de 1 ano, estudar diretamente com o doutor Murilo e com a doutora Adriana. Ah, Celo, eu moro nos Estados Unidos, faço curso, porque o nosso curso ele vai ser gravado e ele também vai ser transmitido ao vivo. Ah, Celo, eu não vou poder estar sábado e domingo em Goiânia, faço curso. Vou repetir, o nosso curso ele já tem mais de 200 slides, mais de 50 referências bibliográficas, 30 apresentações dos maiores nomes da medicina integrativa do planeta, já estão disponíveis para download, já temos 2 artigos científicos e também temos 7 e-books. Vou chegar lá, depois eu mostro para vocês. Então, o curso ele é justamente essa alternativa para essa quantidade de dúvidas que hoje está existindo em relação à terapia de reposição hormonal, né? Então, quando nós temos a resolução 233 de 2023, publicada pelo CFM, onde há uma série de imposições aos médicos, nós temos que entender, vocês que são médicos, vocês não são normatizados e legislados pelo CFM. Nós temos uma Constituição Federal. O CFM e o CRM são autarquias auxiliares. Eles colocam normas disciplinadoras, mas não podem legislar. Então, vocês fiquem muito tranquilos, porque aquilo que eu faço, eu tenho mais de 20 mil pacientes nesses últimos 19 anos de formação. E o que eu sempre ouvi dos meus mestres, eu estudei com o Dr. Vitor Matos, eu estudei com o próprio Dr. Fazano, eu estudei com a doutora Uda Clark, eu estudei com grandes nomes da medicina mundial. E o que eles sempre me falaram, quem bebe da água limpa sai na frente nos mercados e, acima de tudo, traz diferença na qualidade de vida para os nossos pacientes. Eu entendo que o curso o workshop de hormônios e implantes hormonais, ele entrega muitas ferramentas para vocês, mas ele entrega qualidade de vida para o nosso paciente. A partir do momento que vocês entendem que vocês precisam fazer uma anamnese integrativa, entender como um todo, e como bem disse o doutor Murilo, não é somente os níveis de hormônios, não é somente o exame de sangue. Ele citou a polissonografia, ele citou a individualidade da anamnese clínica. Então, quando vocês conseguem, independente da área de atuação de vocês, perceberem a individualidade do caso clínico do seu paciente, vocês vão administrar o melhor hormônio, o melhor tempo de dispersão,
a posologia, vocês vão marcar as consultas, né, de manutenção de uma forma muito mais estratégica e inteligente, com a quantidade de artigos que vamos entregar para vocês ao longo de um ano, e também esse grupo de alunos que nós vamos montar, tem que ficar muito claro, vocês estarão um ano trocando experiência, dentro da urologia, dentro da ortopedia, dentro da clínica geral, né, dentro da dermatologia, né, dentro da nutrologia, dentro da medicina do esporte. Olha a ampla diversidade de possibilidades que o curso I dá para vocês, certo? Então, o curso I, ele começa agora, sábado agora, e ele vai até o dia 29 do ano de 2024, 29 de abril do ano de 2024. Vocês poderão tirar dúvidas, vocês poderão trocar experiências entre vocês, e, acima de tudo, até vou convidar aqui Murilo e Adriana para falar, vocês vão presenciar consultas reais. Vocês vão aprender como esses profissionais chegaram nessas duas clínicas que eles têm, nesses resultados que eles apresentaram. Eles apresentaram para vocês um caso clínico real, de um paciente real. Vocês observaram o quanto que ele era obeso. E o quanto, eu até brinquei, eu acho que foi com o Trivilato que eu brinquei, né? O cara virou um trator. O cara tá lindão. Não é, como a Adri bem falou, não é a questão de estética. A estética é uma consequência de um tratamento médico, ético, profissional, individualizado e pensado. Pronto, nós mostramos isso para vocês. Não é isso, Dri? Isso mesmo, Celo. Nossa, você... Tô até querendo te chamar aqui para atender paciente com a gente. Oh, que honra! Mas é Dri, bem isso, pessoal. mostra para gente, Dri, aquela parte, quando você terminar sua fala, já deixa naquela parte do curso I, para a gente deixar aqui com o Rafael, com a Rafa e com o Trivilato. E, enquanto isso, pessoal, vocês que entraram aqui, eu já vou mandar, eu estou aqui, ó, Rafael, eu vou mandar para você agora, Rafael, os 2 artigos científicos que nós prometemos, tá? Ó, já está aí no seu WhatsApp. Vou mandar também o Trivilato, vou mandar para a Rafa e para a Alessandra, que teve que sair. Ela mandou uma mensagem aqui para mim. Espera aí. E falando do que a gente vai falar no curso, né? Que o Celo já falou muito bem aí, que com esse mercado que a gente está cada vez mais competitivo, quem vai fazer a diferença na vida do paciente, né, é o que vai ficar. É aquele que tem o propósito de realmente melhorar aí a qualidade de vida do paciente. Os módulos lá, gente, nós vamos dividir em 4 módulos. O módulo 1 vai ser introdução e reposição, que nós vamos falar de toda a fisiologia hormonal, reposição hormonal feminina e masculina, testosterona, estradiol, progesterona, bioidênticos, né, testosterona sintética e também sobre gestrinona, né? Vamos falar aí no módulo 2 sobre os exames e as avaliações, quais exames pedir, se esses exames realmente referem àquilo que o paciente está tendo ou não, se só com o exame a gente vai conseguir passar a testosterona para o paciente ou não, como que a gente vai linkar aquele exame com a história do paciente para ver que tipo de testosterona a gente vai poder utilizar em relação ao exame do paciente, né? Para a gente saber ali que hormônio usar ou não, né? O Murilo, ele tem uma experiência muito grande, até mesmo em vários momentos eu dou uma batida lá no consultório dele e falo, Murilo, olha, esse paciente aqui eu pego, indico um cipionato, ele fala, não, para esse paciente aí, às vezes é melhor nandrolona, porque você falou que ele tem isso, isso e isso. Então, assim, são coisas que a gente vai estar passando o tempo inteiro para vocês da experiência que a gente tem, quando usar um, quando usar outro, em relação à história do paciente e os exames, né? No módulo 3, nós vamos falar aí desses efeitos colaterais e dos implantes hormonais, né? Como que a gente minimiza esses efeitos colaterais. Eu acho que não é por aí proibindo o uso, e sim vendo como minimizar os problemas, né? E também no módulo 4, que vai ser a parte prática mesmo, né? Para quem quiser ter a prática
ali de passagem de implante hormonal e também consulta de alguns pacientes reais ali para vocês verem como que a gente conduz um paciente nesses casos. Alguns pacientes já estão lá com os exames que a gente já pediu anteriormente e a gente vai consultar lá na hora, e pode ser que tenha um ou outro que a gente vai solicitar o exame lá na hora, certo? Rodrigo, deixa eu fazer só um complemento aqui. Todo esse conteúdo, pessoal, que a Adri e o Murilo irão entregar, será gravado. Eu vou repetir. Esses 4 módulos, vocês terão um curso de 20 horas gravadas. Nós já temos mais de 2 horas de conteúdo na plataforma. Se vocês estudarem todo o conteúdo que já está na plataforma, dá mais de 40 horas de estudos. Vou repetir, mais de 200 slides, mais de 50 referências internacionais, 30 apresentações do Instituto de Medicina Funcional dos Estados Unidos. Ao longo do ano, vamos entregar mais artigos científicos. Então, todos esses 4 módulos estarão disponibilizados para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem. O grande diferencial também do I é que essa plataforma que vocês têm acesso, ela tanto funciona como podcast, ou seja, se vocês não quiserem assistir a aula, basta colocar o fone de ouvido, que é igual ao YouTube, tá? O Play você ouve a aula. Se você quiser baixar o artigo, baixar o material, basta utilizar o seu e-mail. Todo este material que é disponibilizado, ele é licenciado para você utilizar dentro da tua clínica, com seus pacientes, em outros cursos. O nosso curso, ele é certificado pelo MEC. Qual que é a grande vantagem de você ser certificado pelo MEC? Você adiciona o curso I no seu currículo Lattes. Você pode utilizar a nossa formação de workshop de hormônios e implantes hormonais para colocar dentro do teu currículo Lattes. É uma formação reconhecida pela faculdade, FACOP. Ou seja, é importante que você saiba que vocês estão agregando valor dentro do teu currículo. Vocês estão entregando para o seu paciente técnicas profissionais, éticas e validadas pelos maiores colégios mundiais de medicina, a segurança clínica que os nossos pacientes tanto precisam. É isso que o UI entrega para vocês ao longo desse curso. E falando aí, o dia, né? Todo mundo já sabe, dia 29 e 30, mas falando em valores, isso aí a negociação, o Celo consegue fazer uma negociação boa com vocês, pode ser dividido em 12 vezes, ou à vista ele costuma fazer uma negociação boa aí com vocês, né? E, inclusive, garantia aí de 15 dias de devolução do dinheiro, caso vocês não estejam satisfeitos. É claro que a gente, vendo que você não vai estar satisfeito, a gente vai tentar suprir ao máximo aí, ver por que não, para a gente poder tentar fazer com que você seja realmente um prescritor com segurança, né? Mas, se mesmo assim não quiser, a gente devolve sem problema. É isso. A grande questão é o seguinte, Rafaela e Trivilato, ficou claro para vocês o que é o nosso curso? Tá bem explicado para vocês o quanto que vocês podem agregar? E, por favor, façam seus comentários. Eu acho que é muito interessante a gente ter essa troca nesse momento, porque eu tenho plena convicção, né? Eu, nesses quase 20 anos de formação em saúde, eu tenho plena consciência que Deus foi muito generoso comigo em me apresentar os melhores profissionais. Os melhores profissionais sempre estiveram ao meu redor ou eu ao redor deles, né? Então, eu vejo isso quando eu vejo aqui um pai e uma mãe de família com seu bebezinho rodando para lá e para cá, né? Participando aqui. Os meus estão lá para dentro. Até fechei a porta aqui, ó, porque senão daqui a pouco passa todo mundo. Mas quero ouvir de vocês, Rafael, Trivilato, Rafaela. Está claro para vocês o que é o curso? O que vocês acharam? Compartilha aí para a gente ouvir também as vozes de vocês, por gentileza. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho que agradecer a atenção do Celo,
do Murilo, da Adriana. Sempre foram, eu entrei em contato com eles durante a semana, sempre foram muito solícitos, assim, só tenho a agradecer mesmo. Estou vendo o nenenzinho aí, eu estou com 2 crianças aqui também, de 6, 7 anos, a minha mulher é cirurgiã plástica, está participando do podcast, está fora de casa, estou sozinho com eles aqui, às vezes eu tenho que sair para dar uma ajuda ali com as criançadas. Assim, foi muito bem explicado, já sabia mais ou menos do curso, que eu já vinha conversando com eles durante a semana. Hoje eu estou como aluno aqui, mas assim, eu atendo entre 2 a 3 pacientes durante a semana hipogonádicos e uns 2 por mês, assim, de ciclo de hormônios que ficaram hipogonádicos. A principal problema que eu tenho com isso, que já foi sanado, é porque eu acho que a grande maioria dos profissionais que fazem isso não tem a mínima noção do que está fazendo, que não é o caso aqui. Eu vejo que o Murilo e a Adriana são pessoas extremamente capacitadas, estudaram, dominam totalmente o assunto, sabe? Estou dizendo isso porque eu conheço o eixo hormonal inteiro, eu conheço os benefícios da testosterona, conheço os malefícios, conheço as contraindicações absolutas, relativas. O meu acompanhamento do meu paciente eu faço de 3 em 3 meses, sabe? Não é o meu foco, eu sou cirurgião, eu mexo mais com a parte cirúrgica da urologia mesmo, mas eu vejo que é uma área que está crescendo muito, a da andrologia. E o paciente cada vez mais procura essa parte hormonal. Na urologia, a gente só trata mesmo o paciente, como bem dito aí pelo Murilo, com o paciente que é hipogonádico laboratorialmente e tem sintomas. Se ele não tem nem sintomas e nem tem alteração laboratorial ou outra, a gente não trata, sabe? Então, assim, a gente não faz isso por fisiológico. É aí que eu chego no final da minha aula, quando eu dou aula. É um pouco de hipocrisia, sabe? Porque é assim que funciona. A gente, como médico, a gente é o melhor para fazer esse tipo de tratamento. É melhor a gente fazer esse tipo de tratamento e saber quais são as complicações, manejar o paciente com polissemia, por exemplo, o paciente que está o PSA aumentando, enfim, manejar esse paciente das próprias complicações e contraindicar esse tipo de hormônio do que qualquer um que vai fazer esse tipo de tratamento e não sabe mexer com hormônio. Então, isso já é uma parte muito importante do curso. Eu sou muito restrito à parte de tratamento, sabe? Eu só faço mais eu uso mais o destilato de testosterona, não uso outro tipo de hormônio. Paciente para resgate, eu uso o clomifeno, por exemplo. E onde eu queria chegar é que, assim, existe um pouco de hipocrisia, sabe? Porque a gente fala, não vamos dar hormônio para o paciente para ele, né, sem fins estéticos. Eu não faço isso porque eu não tenho competência para fazer isso e nem tenho competência para falar sobre mulher. Mas, por exemplo, eu falei como médico agora, mas eu vou falar de uma maneira como pessoa agora. A gente vai na praia e aí a gente vê as mulheres de 40 anos do lado dos homens. Só que quando parece uma mulher de 40 anos e 50 anos, que ela está bem fisicamente, a gente sabe que ela está fazendo uso do hormônio, a gente elogia, sabe? É a mesma coisa que acontece com o homem. A gente vê o homem, eu acho que daqui a um tempo não vai existir mais aquele senhorzinho de 40, 50 anos, barrigudinho, de barba, que ficava no canto, porque ele vai sim se tratar, porque ele vai ter vontade sexual, ele vai usar o hormônio, ele vai perder peso, ele vai ganhar massa muscular. Então, assim, eu acho que a gente também tem que parar de ser um pouco hipócrita, sabe? Fazer da melhor forma possível para que o paciente tenha uma boa qualidade de vida e de uma maneira segura, tá? Então, eu acho que através dessa aula hoje, supriu todas as minhas dúvidas em relação ao curso. Obviamente, quanto a gente mais estuda, a gente tem mais dúvida. Então, assim, provavelmente eu vou ser uma das pessoas que vai mais perguntar no curso, porque quanto mais a gente vai estudando, mais por exemplo, eu não tenho nenhuma vivência com implante hormonal, nenhuma. Eu só mexo com injetável. E que nem a Adriana falou, por exemplo, eu não confio em DECA, não confio em Dura, então eu fico na ondulcilar testosterona, faço acompanhamento do paciente, deixo naquela fase fisiológica e manter o acompanhamento dele. Se começar a ter algum tipo de problema, eu suspendo o medicamento. Mas assim, eu vejo que falta isso para mim. Eu preciso de mais arcabouço, eu preciso de mais tratamentos. Eu preciso de mais, como que eu posso dizer? Mais cartas na manga, porque eu tenho poucas, sabe? Então, eu acho que para mim o curso seria mais para isso.
como que eu manipulo esse tipo de medicamento? Como eu faço esse tipo de acompanhamento, sabe? Então, assim, para mim o curso é bom. Infelizmente, vou ser bem sincero, eu acho que eu não vou conseguir fazer esse curso por causa do final de semana. Porque eu sei que tem a plataforma, eu sei que vocês têm tudo isso, eu posso acompanhar, a Adriana e o Murilo foram super solícitos, falou que eu podia acompanhar com eles, às vezes, para aplicação e tal. Mas, assim, como eu disse, eu sou uma pessoa que vai ter muita dúvida. Então, eu vou ter que, no curso, perguntar. Então, assim, Não, não, provavelmente não, vou tem interesse. interromper você, Trivilato. Eu conversei contigo, vai descansar, você vai fazer o que você tem que fazer, mas faça o curso. Vou te explicar por quê. Primeiro, esse valor do curso, até que a gente passou aqui para vocês, é um valor de lançamento, tá? Então, a Adri e o Murilo, que são professores em outros locais, eles têm valores que, se você somar a formação inteira, sai muito, muito maior do que isso. Então, nosso curso, na verdade, gente, ele custa R$ 7.000, 6.990. Então, nós fizemos um acordo para vocês iniciarem conosco, né, neste valor de 5.990. E essas dúvidas, cara, você vai ter mesmo, e que bom que as tenha. Primeiro, o seu discurso ele é muito claro, você é muito objetivo. Então, se você tem essas dúvidas, fique muito seguro. Nós estamos aqui para te servir, cara. Você pode ficar muito seguro. A partir do momento que você faz a sua inscrição conosco dentro do I, e as dúvidas surgem, você vai jogar na plataforma, né? O próprio Murilo e a Adri te ofereceram essa oportunidade de você acompanhá-los em um outro momento. Então, não deixa essa oportunidade. Porque foi o que eu te falei. Lá em 2024, quando a gente lançar a nova turma, vai pagar R$ 2.000 a mais, né? Então, eu entendo que este momento inicial é um momento também que você vai ficar um ano na frente dos seus colegas, né? E um ano na frente no tratamento dos seus pacientes. Pensa nisso, porque vai ser muito bom estar com você. Tenho Tenho certeza que você vai certeza vir. eu tenho certeza que vai ser muito bom, mas eu vou dar uma pensada direitinho, prometo. Foi muito boa essa aula, eu quero parabenizar de novo o Murilo, a Adriana, muito bacana. Então eu acho que vai ser bastante produtivo, sabe? Tanto para as pessoas que não entendem muito, como para as pessoas do meu caso, que querem pra aprender a diversificar o tratamento, sabe? Mas eu acho que é isso. Obrigado mesmo, pessoal. Obrigada a você, Rodrigo, pela atenção aí. Show. Rafael, quer falar alguma coisa? Rafaela, quer colaborar aqui com a gente também? Então, até tinha falado para a Adri hoje mesmo, né, de manhã. Se médicos aqui já estão com dúvidas, imagina eu, né? Ainda sou aluna, né? Não formei ainda, não passei no internato, mas eu creio que essa é uma oportunidade única. E, assim, aconselho a abrir mais para estudantes também, porque é uma falha muito grande na faculdade, que eu acho. Até pela faculdade de medicina ser um método, pelo método que é, a gente estuda em casa, tira dúvidas, mas o que eu percebo, por mais em ambulatório que a gente passa, é que o paciente já chega sabendo, por causa da informação, pela internet, ele já chega sabendo qual medicamento tem mais efeito colateral, qual não tem. Então, o médico tem que saber muito bem manejar. Então, vai desde a mulher, do homem. Então, são grandes áreas, todos envolvem os hormônios. Então, por isso que eu fiquei muito curiosa, querendo aprender muito sobre isso. Né? Não sei ainda o que eu vou seguir, mas eu quero agradecer muito por estar aqui, né, participando, e tirou minhas dúvidas, sim. E só um conselho, abrem mais masterclass, mais cursos para alunos mesmo. Eu tenho certeza que tem muitos que têm dúvidas. Show de bola, show de bola. Obrigada, Rafa, obrigada. Rafael? Chegou a minha vez? Cheguei atrasado, mas tudo bem, porque eu estava paciente agora, 8 horas da noite, que eu nem sabia que era ela. Agora ela falou, ô doutor, tudo bem? Mas tudo bem. Assim, eu atuo na área de psiquiatria. Eu tenho uma clínica aqui em Florianópolis, que é a My Clinic, e que a gente atua eminentemente quase
eminentemente, que eu falo na área de estética, e eu também dou a minha atuação na área de psiquiatria. Eu estava meio lá em São Paulo, meio cá. Agora eu realmente resolvi de vez vir tomar conta do negócio. Então, assim, hoje eu não atuo especificamente na área de implantes hormonais, nem hormonologia, apesar de já ter feito um curso, agora muito bom, né, lá em São Paulo, e até está aqui a minha cânulazinha de aplicação, né? Então, assim, entendi mais ou menos, claro, a gente sabe da base da faculdade, quais são as atuações hormônios, a questão da testosterona, anastrozol, estriol, tudo isso, mas, assim, a aplicabilidade prática, vamos dizer assim, não é aquela aplicabilidade teórica para a questão científica. Então, eu vi a necessidade, não é necessariamente do domínio, da hormonologia, né, necessariamente, não do domínio, mas do conhecimento, porque isso atinge muito a situação da área da psiquiatria. Aí você fala como que atinge? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tem tudo a ver, principalmente porque os pacientes que eu pego, em grande parte, já nas suas andropausa e menopausa aí da vida, eles já chegam com disfunções hormonais não tratáveis. Né? Apesar de ter passado pelos colegas, aí ter dito assim, olha, não é desiludido, né? Não falo desiludido, mas de certa forma assim, eu não te dou outra opção a não ser a menopausa, a andropausa e vai com Deus. Aí chega com a gente, que é psiquiatra, para ficar falando, vai tomar teu doloxetina, vai tomar teu bupropiona, vai tomar teu desvenlafaxina e assim a vida segue, né? A tua paroxetina, assim a vida segue. Não é, eu acho, eu ficava sempre frustrado com essa situação, com essa atuação. A minha tinha que ser, entre aspas, né? Não limitada, mas assim, o resto jogava para cá. Eu sentia isso. Entende? Então não dá jeito, vai ser assim mesmo, vai ficar com esse hormônio baixo e assim vai. Eu sei que tem as indicações clínicas, né? Uma delas é essa, mas não tem a oportunidade clínica para o paciente. Isso que eu me deixava assim, meio frustrado com essa situação dele ir lá no colega, endócrino, a tua vida vai ser assim mesmo, assim que Deus dará. E fique. E não tinha oportunidade. E depois que eu vi a atuação da área da questão da hormonoterapia em relação a essas situações clínicas, né? Não que eu não soubesse, a gente sempre indicava, vai lá, fala com o endócrino, fala com o uro, fala com não sei quem, para ver se ele repõe a hormonal. Eu não podia induzir ou falar para o paciente, porque era uma conduta que não era minha, na minha área de atuação, exatamente, né? Não da minha expertise. Mas isso me deixava frustrado. E, de certa forma, eu vi a necessidade de obter mais conhecimento, ter um arcabouço para que eu possa também, de certa forma, atuando independente da área que atue, mas atuando como colega, como profissional, né, para tentar atender à demanda e aos anseios do paciente, né, que sai daqui meio de nem lá nem cá, fica assim parecendo fica um bate e volta. Rafael, e só fazer uma pontuação aqui. Nós pegamos muitos pacientes que realmente têm sintomas depressivos, mas não é depressão. Esses sintomas depressivos dentro do consultório sendo tratados com medicamentos antidepressivos, né? Só que, na verdade, a gente poderia ter entrado ali com doses baixas hormonais para ver se conseguia tirar esses sintomas depressivos do paciente, né? Inclusive melhorar a qualidade de sono de uma paciente na menopausa, colocando uma progesterona à noite, ao invés de entrar com um zolpidem para ela dormir, né? Então tudo isso é bem importante, eu acho bem importante na sua área, sim. E não, eu sei disso. É por os F52 aqui também, né? Aquela questão do desejo sexual reduzido, o paciente não comparece mais, vamos dizer assim, eles falaram, não compareço mais. Aí eu fico nessa dúvida, meu Deus do céu, o que eu vou dar bupropiona agora? Ficar restrito a isso? Entende? Então, assim, fica uma situação meio delicada para mim, como profissional, dizer assim, olha, vai lá, vou te passar essa testosterona, eu vou te passar essa medicação, esse progesterol para ter os sintomas de fogacho, e assim eu resolvo também, entende? Então, eu estava vendo que, e claro, não é me acovardando, bem isso, mas não adentrando a área da expertise dos profissionais que já, teoricamente, têm um domínio e conhecimento, né, pela questão de anos de faculdade. Mas eu ficava limitado nisso, isso estava me causando assim, uma certa, falo até como Maria Gabriela falou, uma certa inquietação, né? Uma certa frustração, na verdade, né? Então, de certa forma, isso me inquietava, me deixava muito ruim, porque eu via que o paciente praticamente se bate e volta. Mas tem as situações que são realmente causas hormonais, eu sabia disso, olhava isso, mas não fazia nada disso. Estava todo praticamente assim, que eu sei como um Pôncio Pilatos, né? Praticamente. Vai lá, te entrega a alma e lava as mãos. Então, isso me deixava frustrado, né? Então, de certa forma, eu não me sentia plenamente satisfeito comigo. Não é nem com o paciente, é comigo. Certo? É isso.
Maravilha, ótimo, gente. obrigada pela colocação, muito bom. Eu vou